Bom, pessoas, dando prosseguimento aí à nossa saga de resoluções da questão, de questões, né, da Olimpíada Mundo Caro de Matemática. Hoje vamos estar resolvendo duas questões, uma de probabilidade e uma de geometria, que vai dar um pouco de trabalho. Bom, a questão 9 diz o seguinte, ó. Tonho tem um saquinho com 12 chás de caramelo, 12 de chocolate e 6 de menta. Ele puxa um e entrega para a Zeca e depois outro para a Tica. Se o primeiro que ele pegou fosse chocolate, então a probabilidade de que o segundo também seja chocolate corresponde a quanto? Então a gente tem 12 saquinhos de caramelo, a gente tem 12 de chocolate e a gente tem 6 de menta. Então no total a gente vai ter 12 mais 6 que dá 30, né? É. Aí o que acontece, né? Ele vai tirar um de chocolate e daí ele quer saber a probabilidade de que o segundo também seja de chocolate. Então a gente tem aqui uma questão de probabilidade condicional. Você pode resolver usando a fórmula, porém você pode fazer simplesmente o seguinte, ó. Bom, se ele tinha 12 de chocolate, depois que ele tirar um de chocolate, vai ficar 12 de caramelo, 11 de chocolate e o 6 de menta. Então, a probabilidade vai ser o quê? A probabilidade, a gente sabe que são os casos favoráveis dividido pelos casos totais. Os casos totais são 29, porque se você tinha 30 saquinhos e você tira um, vai ficar 29. E os casos favoráveis é apenas 11, tá? Porque é a quantidade de chocolates. Então, a probabilidade procurada é 11 sobre 29 avos, que no caso corresponde aí à letra D de dado, tá? Então, é uma questão relativamente simples. Bom, aí na questão 10 a gente tem o seguinte, ó. Os quadrados da figura são todos iguais, nos quais os pontos médios de seus lados foram marcados. Em cada quadrado, uma área foi sombreada e as medidas dessas áreas sombreadas foram chamadas de S1, S2, S3, S4 e S5. Seja a área de um dos quadrados. Das relações a seguir, a que é verdadeira é qual? Tá, então para quem não entendeu, a gente tem 5 quadrados, todos eles têm a mesma área, e daí a gente traçou os pontos médios dos lados desses quadrados. E daí a gente formou algumas figuras dentro, e ele quer saber quais as relações são verdadeiras, tá? Então, em primeiro momento, vamos chamar o lado desse quadradozinho aqui de A, tá? Então, se aqui é A, esse A vai valer para todos os outros quadrados. Então, como a gente faz para calcular a área de S1? Bom, observa que a área de S1 ela pode ser calculada da seguinte forma. Ó. Você pega a área total, que no caso é A ao quadrado, e você retira a área dos dois triângulos. Uma outra forma de calcular seria a seguinte. Ó. Observa que S1 é um triângulo. A base desse triângulo vale quanto? A base vale A. E a altura do triângulo também vale A. Então, a área de S1 vai ser o quê? Vai ser a base, que é o A, vezes a altura, que é o A, dividido pelo 2. E A vezes A dividido por 2, então vou ter que o S1 vai ser igual ao A ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a área de S1 é metade da área do quadrado, tá? Bom, a área de S2, como é que a gente faz para calcular? Bom, a gente calcula a área total aqui do quadrado, e a gente retira a área desse triângulo, a área desse outro triângulo, enfim. Bom, a gente sabe que esses tracejados aqui representam os pontos médios. Então, se o lado é A, então aqui vai valer A sobre 2. Aqui também vai valer A sobre 2. Então, a gente vai ter 4 triângulos retângulos cujos lados valem A sobre 2, tá? Então, como a gente calcula a área de S2? Ó? S2 vai ser, então, a área total, que é o A ao quadrado, menos 4 vezes a área dos triângulos. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter A dividido por 2 vezes o A dividido por 2. No caso, é a base e a altura. Só que isso aqui tudo ainda está dividido por 2, tá? Então, eu vou ter que a área de S2 vai ser o quê? Vai ser o A ao quadrado menos 4, que multiplica A vezes A, também vai dar A ao quadrado, então aqui vai ficar A ao quadrado. Só que nota que a gente está multiplicando esse 2 por esse 2, isso aqui vai dar 4, e só que isso aqui tudo ainda está dividido por 2, tá? Então, eu vou ter aqui que a área de S2 vai ser igual ao A ao quadrado menos o 4 vezes o A ao quadrado dividido por 8, porque dividir um número por 4 e dividir por 2 é a mesma coisa que dividir por 8. Então, a gente vai ter que a área de S2 vai ser igual a ao quadrado menos 4A ao quadrado dividido por 8. Observa que 4A ao quadrado dividido por 8 é metade.
Então, aqui eu vou ter a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Só que se você tem uma área e você tira metade dela, vai sobrar metade da área. Então, quer dizer que S2 vale quanto? S2 também vale metade da área, assim como S1, tá? Agora, a gente vai calcular o valor de S3. Observa que S3 é o quê? S3, ele é um círculo, tá? É um círculo, então a forma de calcular aqui vai ser diferente. Bom, observa que para calcular a área de um círculo, a gente usa π vezes o raio ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui do centro do quadrado, que também é o centro do círculo, e traçar daqui até aqui e daqui até aqui, eu vou ter o raio do círculo. Então, observa que o raio do círculo, ele é paralelo aos pontos médios. Então, quer dizer que o raio do círculo é metade do lado do quadrado. Então, o raio do círculo vale A sobre 2 e aqui também vale A sobre 2. Então, como a gente calcula a área de S3? A área de S3 vai ser, então, π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área de S3 vai ser o π vezes o raio ao quadrado. A gente viu que o raio vale A dividido por 2, então isso aqui ao quadrado. Então, eu vou ter que a área de S3 vai ser igual ao π, que multiplica o A ao quadrado, então, A ao quadrado dividido por 4, porque eu estou aplicando ali o quadrado, tanto no A quanto no 2. Então, eu vou ter π, ou melhor, eu vou colocar assim, eu vou colocar A quadrado π dividido por 4, tá? Então, esse é o valor de S3. Só que, como a gente vai ter que comparar as áreas, vamos supor que o A vale 1. Se o A vale 1, então quer dizer que a gente tem um quadrado de lado 1 e um quadrado de área 1. Então, no lugar de A ao quadrado, eu vou trocar por quanto? Eu vou ter que S3 vai ser, então, o 1 vezes o valor de π, que está dividido por 4. Bom, eu já fiz essa conta aqui previamente, tá? E quando você fizer essa conta, você vai ter aproximadamente 0,785. Então, 0,785 está muito próximo de um inteiro, tá? Nesse caso aqui, eu estou considerando ó, que o π vale 3,14, tá? Então, essa aqui é a aproximação para o valor de π. Então, se você supor que o lado do quadrado mede 1, então, quando você substituir aqui 1 e multiplicar pelo valor de π e dividir por 4, você vai ter aproximadamente esse valor aqui, tá? 0,785. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar isso aqui para efeito de comparação. Agora, vamos determinar o valor de S4. Bom, observa que S4 tem base como sendo A sobre 2, que é metade do lado quadrado, e a altura de S4 vai ser o lado quadrado, que no caso vai ser o A. Então, eu posso calcular aqui facilmente, ó, S4 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao A sobre 2, que é a base, vezes a altura, que é o A, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter que S4 vai ser o A ao quadrado, só que nota que eu estou dividindo por 2 duas vezes, então vai ser A ao quadrado dividido por 4. Então, S4 vale 1/4 da área do quadrado. Só que se eu estou considerando que o A vale 1, então aqui eu vou ter 1 dividido por 4, que dá a mesma coisa que 0,25. Tá? Então, eu vou colocar aqui do lado 1 dividido por 4, então S4 é igual a 0, desculpa, tá? 0,25, tá? Só para efeito de comparação. E agora, a gente vai calcular o valor de S5. Bom, observa que se você calcular a área total e tirar a área desse triângulo e a desse triângulo, você vai ter a área de S5. Então, eu posso dizer aqui ó, que o S5 vai ser a área total, que é o A ao quadrado, menos 2 vezes a área daqueles triângulos. Então, nota que a base do triângulo é A sobre 2, porque é metade do lado quadrado, e a altura do triângulo vai ser A. Então, eu vou ter A vezes o A dividido por 2, dividido por 2, tá? Por que duas vezes? Porque eu tenho duas vezes a área dos triângulos. Então, eu vou ter que S5 vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao A ao quadrado. Aí, observa que você pode simplificar esse 2 com esse 2. Deixa eu melhorar esse A, porque está aparecendo um 2. Deixa eu melhorar o A de novo. E daí vai ficar menos A ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai ter que a área de S5 é igual a quanto?
vai ser a ao quadrado dividido por 2, ou seja, também é metade da área. E agora que a gente tem aqui os valores de S1, de S2, S3, S4 e S5, a gente consegue analisar cada uma dessas afirmativas, tá? Bom, vamos analisar a primeira. Ele está dizendo que S2 mais S5 mais S1 é menor que S4 mais S3. Bom, se a gente supor que o lado é 1, então quanto vai valer S2? Então, eu vou ter aqui, eu colocar a letra A, tá? Então, S2 vai valer 0,5, porque S2 vale metade da área, tá? Aí a gente vai ter aqui, S2 vale metade da área? S2 é metade da área. A gente vai ter agora S3, ou melhor, S5. S5 a gente viu que também é metade da área, então também é 0,5. E o S1 a gente viu que também é metade da área, então também vale 0,5. E isso aqui vai ser menor que o S4. O S4 a gente viu que é 0,25, né? E o S3 a gente viu aqui, ó, que é aproximadamente 0,785. Então, 0,785. Então, a gente vai ter 0,5 vezes 3 dá 1,5. E eu vou ter que isso aqui é menor que. Nota que 0,25 eu posso escrever como sendo 0,250. E somando 250, eu vou somar aqui então com 785. Então, eu vou ter 5 mais 0 dá 5. 8 mais 5 dá 3, vai 1, 3. 7 mais 2 dá 9, com 10 vai 1, desce o 0 e aqui dá 1. Então, dá 1,035. Só que isso aqui é um absurdo, porque 1,5 é obviamente maior que 1,035. Então, quer dizer que essa primeira afirmação aqui, ela é uma mentira, tá? Aí, na afirmação 2, ou melhor, na afirmação B, ele está dizendo aqui que o S1, que no caso vale 0,5, mais o S2, que também vale 0,5, então vou colocar logo aqui que vai dar 1, tá? Então, se você somar aqui o S1 mais S2 dá 1, vai ser menor que o S4 mais S5. Bom, a gente sabe que o S5 vale meio e o S4 vale 0,25. Então, nossa, tô fazendo comparação, né, animal? Então, aqui vai ser menor que o 0,25 mais o 0,5. Então, observa que o 1, ele é maior que 0,75, tá? Então, quer dizer que essa segunda afirmativa aqui também é falsa, tá? Aí, na terceira afirmativa, ele diz que S4 é menor ou igual a S5. Bom, S4 ele é menor que S5, porque S5 é metade da área, enquanto S4 é um quarto da área. Então, até aqui está tudo ok. Só que daí ele diz que S5 é igual a S1, que também é verdade, porque os dois têm metade da área. E daí ele diz que o S1 é igual a S3. Isso é mentira. Porque, ó, observa S3. S3 é quase a área inteira, enquanto o S1 é metade da área, tá? A gente viu que o S3 ali, aproximadamente, é 785 centésimo da área. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse fato aqui, ó, do S1 igual a S3, invalida a nossa questão. E daí a gente tem que comparar aqui agora as letras D e a letra C. Bom, na letra D, o que é que acontece, né? Na letra D, a gente tem que o S5, ou seja, eu vou ter que 0,5 mais o S3, ou melhor, o S3, então eu vou ter 0,5 mais 0,785. Isso aqui vai ser menor ou igual a quanto? Menor não, é maior ou igual, tá? Vai ser maior ou igual a 5 vezes A dividido por 4. Bom, o A a gente está considerando que é 1, tá? Que é a área do quadrado. Então, 5 vezes 1 dividido por 4 vai ser 5 dividido por 4. Só que 5 dividido por 4 é a mesma coisa que o 4 dividido por 4 mais o 1 dividido por 4. Então, é 1 mais 0,25. Então, isso aqui vai dar 1,25. Então, observa que eu vou somar aqui agora, ó, o 0,785 com o 0,5, que é a mesma coisa que 0,500. Então, 5 mais 0 dá 5, aí 8 mais 0 dá 8, aí 7 mais 5 dá 12, vai 1 desce o 2, e aqui vai dar 1. Então, quando eu fizer essa soma, eu vou ter 1,285. Então, isso aqui vai dar 1,285,
que é maior ou igual a 1,25. Então, acrescentando aqui um zero, a gente vê que essa afirmação é verdadeira, porque observa que aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 5. Como 8 é maior que 5, então, obviamente, né, que 285 é maior que 250. Então, a gente tem que a resposta correta é, portanto, a letra D, tá? Vamos verificar agora do porquê não poder ser a letra E. Bom, ele está dizendo na letra E, ele está dizendo aí o seguinte, vou colocar a letra E aqui do lado, ó. Na letra E, ele está dizendo que S3 mais S4, ou seja, 0,785 mais 0,250, que é o 25, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser maior ou igual a 1,25. Então, vai ser maior ou igual a 1,25. Tá, então vamos somar aqui 0,785 com 0,250. Então, observa que 5 mais 0 dá 5, 8 mais 5 dá 3, vai 1, 3. Aí 7 mais 2 dá 9, com 1 dá 10, então vai 1, desce o 0 e aqui dá 1. Então, eu vou ter que o 1,035 ele é maior ou igual a 1,250, que é um absurdo, tá? Então, seria certo se tivesse que o S3 mais S4 é menor ou igual a 5A dividido por 4, tá? Então, a gente tem que também não é a letra E. Então, a resposta correta é, de fato, a letra D, tá? Então, essa foi a questão. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Depois eu vou estar trazendo mais questões da prova, tá? Valeu, falou, até a próxima.